Então vamos continuar aqui o cálculo. Então para o primeiro alto valor, então vou substituir o lambda pelo primeiro alto valor. Então a multiplicação de sigma P1 é igual ao primeiro alto valor vezes o próprio vetor P1. Então resolvendo para essa equação eu vou ter esse sisteminha com esta restrição. Esta restrição não está aqui, mas essa restrição é o que nós colocamos no nosso problema, é que esses vetores são normalizados, ok? São normal e ortogonais, então esse vetorzinho tem que ser normalizado, uma vez que nós vimos que para um autovalor qualquer, eu tenho um conjunto de vetores que são autovetores associados àquele autovalor. Mas qual deste conjunto de autovetores eu vou pegar? Eu vou pegar um autovetor específico. Vou pegar um específico. E esse autovetor que eu vou pegar é o autovetor que é normalizado. Eu posso ter mais de um autovetor normalizado? Posso sim, porque eu tenho esses componentes ao quadrado, eu posso ter uma outra normalização. Essa normalização normalmente é com variação de sinais. Então, posso ter um positivo, outro negativo, ou o inverso deles. Ok? Então, resolvendo esse sisteminha aqui, eu vou ter que o P21 é igual a essa equação, vezes o P1, que vai me dar este valor. Ok? Então, substituindo aqui nessa primeira equação, eu vou encontrar que o primeiro valor aqui do meu autovetor associado ao primeiro autovalor é 0,52 e o P21, ou seja, o segundo valor do meu autovetor, menos 0,8536. Eu poderia encontrar também os mesmos valores com sinais opostos, uma vez que o objetivo da PCA é encontrar a direção de máxima variância, de máxima informação. Apenas a direção. O sentido, não. O sentido é arbitrário. Eu só quero saber da direção. Agora, fazendo para o segundo autovalor, faço o mesmo processo, aplico a mesma restrição e vou encontrar os valores de 0,5209 e 0,8536. Então, basicamente, eu tenho isso daqui. O meu primeiro vetor e o meu segundo vetor. Então, tenho os meus dois vetores. Eu coloco eles na minha matriz P de loads. Eu poderia obter também o menos P, vai depender da direção, vai depender do sentido dado a esses vetores, ok? Mas a direção se mantém. Então, quando eu multiplico a minha matriz X vezes o meu vetor P, eu vou obter os meus scores, ou seja, a projeção das minhas amostras nesse novo sistema. E observe o seguinte, eu posso multiplicar tanto a matriz X quanto a matriz X centrado na média. Poderia utilizar também aqui, em vez de multiplicar a matriz X por P, multiplicar a matriz X centrado na média. No caso, se eu multiplicar a matriz X, eu vou ter essa estrutura. Se for X centrado na média, essa outra estrutura aqui. Ok? Normalmente, nos artigos científicos, é utilizado o X centrado na média. Então, multiplico. Para determinar os scores, eu multiplico X vezes X centrado na média vezes a minha matriz de loads. Então, eu vou ter os dados já centrados na média. Isso para trabalhos na área de química. Então, observe que a posição relativa das amostras é a mesma. O que muda é que eu faço uma translação desse conjunto de dados aqui para a origem. Tudo bem? E aqui a projeção dos meus loads no sistema original. Ok? Então, eu tenho o meu primeiro componente e o meu segundo componente. Ou seja, esta direção aqui, agora um biplot, esta direção que eu tenho aqui, ok? Peguei esta direção aqui, é a direção de máxima informação. Depois, a segunda direção não captada pela primeira, ou seja, a direção onde eu tenho a segunda maior quantidade de informação é essa outra aqui. Tudo bem? Então, observe o seguinte, vamos ver uma aplicação da PCA. Observe este quadro, ele contém 95,54% de variância, ou seja, de informação. Então, eu peguei um quadro e
fiz a decomposição dele e mantive 95,54% de informação. Então, olha como que ele ficou. Agora eu coloquei 99,81% da informação dele. Então, observe, com 95% de informação, talvez já daria para identificar qual que era o quadro. Com 99%, já é possível saber. A resolução não está tão alta, mas já é possível. Agora com 100% de variância. Então, esse aqui era o quadro, né? Ele com 95% de informação, 99% e aqui com 100%. Um outro exemplo. Esse quadro agora com 91,06% de variância, ou seja, de informação. Agora eu aumentei para 97,93%. Aqui parece que já dá para identificar qual quadro seja. Aumentei para 99,5% de informação. Então já dá. Então, a resolução não está tão boa, mas dá para identificar. E agora com 100%. Então observe, a quantidade de informação a ser retida pelo meu conjunto de dados vai depender do trabalho que eu estou fazendo. E uma vez identificada as componentes, não necessariamente eu vou olhar apenas a primeira, a segunda ou a terceira, para fazer no máximo um gráfico tridimensional das 3 primeiras componentes, que são as 3 componentes que retêm a maior parte de informação. O que eu vou fazer é observar as componentes e observar qual das componentes contém informação que resolve o meu conjunto de dados, ou seja, a informação que eu estou querendo. Se eu quero uma informação para discriminar o conjunto de dados, eu vou ver onde está aquela informação, em qual componente ou em quais componentes estão aquela informação ou aquelas informações que discrimine o meu conjunto de dados. Ademais, vale lembrar que não necessariamente um componente ele é formado, né, um componente principal ele é formado por um analito ou um único componente. Normalmente eles são formados por informação de alguns componentes ou alguns analitos. Então, quando eu faço a maximização da variância, eu vou maximizar esta quantidade, esta informação que tem informação conjunta de vários componentes. Existe um outro procedimento estatístico, outra ferramenta chamada ICA, que é a análise de componentes independentes, onde aí sim eu tento analisar cada componente separadamente, mas na PCA não. Eu só determino a maximização da variância. Eu vou estar observando a maximização da variância. E nessa maximização, como tem normalmente nas estruturas de dados que nós trabalhamos, existe covariância, existe correlação entre as variáveis que eu estou trabalhando. Então, normalmente os componentes, como são combinações lineares das variáveis originais, eu vou ter informação conjunta. Eu vou ter fontes de variação diferentes. Então, a primeira componente, eu tenho uma primeira fonte de variação. Para a segunda componente, uma segunda fonte de variação e assim por diante. Então, é interessante olhar em qual componente está a fonte de variação que resolve o meu conjunto de dados. Então, por aqui terminamos a nossa parte sobre análise de componentes principais. Bons estudos!